Bem, né, galera? O candidato do PRTB, Pablo Marçal, olha só, ele voltou a associar o adversário dele, o Guilherme Boulos, ao suposto uso de drogas. Durante o debate, o Marçal teve a coragem de perguntar se Boulos não usava nenhum tipo de entorpecente. Mas o Boulos, olha só, surpreendeu com a resposta, hein, cara? Esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. Bem, pra falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. E Dai, que papo é esse, hein? Chegou ali, perguntou na cara larga pro Boulos e a resposta dele foi um tanto quanto conservadora. Um tanto quanto conservadora, menina, eu não vou falar o termo do candidato que eu senti ali perto do Boulos, não, né? Tem um constrangimento quanto a isso, tem uma crítica quanto a isso. Mas a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, porque a gente também entende o lugar que o Boulos está. A gente fala que São Paulo é uma cidade da diferença, do progresso, onde muitas pessoas se concentram de diversas formas e tentam viver ali em harmonia, mas São Paulo também é uma cidade que a LUF é uma cidade extremamente conservadora, com um eleitorado conservador. Sim. Também. Não é só o interior que vota em gente como Tarcísio, não é assim. Então, a gente precisa compreender que o Boulos ele precisava de uma figura conservadora ao seu lado para tirar aquela ideia de que o Boulos era um invasor de propriedades e que não era tão conservador como algumas ideias do Boulos. Tem-se, ele sim, o Boulos tem um lado, tem um quê conservador, não à toa, na sua linha de campanha, o Boulos sempre utiliza ali a imagem, né, de uma família feliz, de um carrinho antigo, né, da imagem dos seus pais, né, que são pessoas ali que têm uma vida estável, das meninas. Então, assim, o Boulos ele tem esse lado conservador, sim, apesar de que o pessoal tem uma linha também de diálogo, de abertura com a diversidade, mas as pessoas também esquecem uma questão, né? Você ser conservador não quer dizer que você vai ser antiquado, não quer dizer que você vai ser preconceituoso e vai manter algumas violências perpetuadas. Então, apesar de conservador e de ser mais, vamos dizer que mais polido ali dentro de um próprio partido que nasceu de uma ruptura com o PT, a gente tem um Boulos que é, sim, uma pessoa palatável, mas que precisava ainda mostrar para a sociedade. Aí, né, quem a Marta Suplicy. Mas em meio ao debate, quando ele é questionado sobre a questão de drogas, em vez de largar olha, vamos lá conversar, Marçal, droga é Bolsonaro, eu nunca utilizei entorpecentes, ele não foi nessa linha. Ele utilizou outro discurso porque ele precisa ser comprado por essa elite também, por esse grupo que não votaria no Guilherme Boulos e também no partido do Guilherme Boulos. Temos isso também a relatar. Então, sem mais delongas, eu vou te pedir para trazer, infelizmente, um vídeo que o Boulos dá uma escorregadinha ali, mas inclusive ele se esquiva em falar sobre a liberação, a legalização ou descriminalização do uso da maconha. Mas vamos lá, vamos ouvir o que o Guilherme Boulos fala. Vamos lá, tá na tela. Responder, então você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Não, sim, ele quer falar. Pode falar. O tempo é seu. Rápido, quer falar de novo. Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez. Na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada. Deu uma de Bill Clinton, hein? Nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal quer falar Fumei, também. mas não traguei, né? Aquele papo. Dá um tempo, cara. Fumei, mas não traguei, sinceramente. Pô, o cara vai deitar e rolar em cima dessa. Até na eleição, as mudanças. A Tabata, ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas, e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor, que está aqui, ele é só uma figura de marketagem. Olha quem falando, né? 42 anos de idade, que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse? Cara, entra tipo assim, né? Entra naquele lance que a gente já comentou aqui da outra vez, né? Começa a virar, tipo assim, ele como é que se diz? Não é se reflete, né, a imagem. Ele projeta, né? Projeta no outro que é ele. Nossa, imagine um cara de 42 anos que nunca fez nada, não sei o quê. Nunca fez parte de uma quadrilha aí também, né, meu galo? Então, né? Começou com 80 milhões. Estar numa quadrilha, nunca foi
não teve suspeita aí de que teria desviado milhões, e um detalhe também, nunca ficou enganando ninguém na internet para receber esse dinheiro, né? É isso, né? O Guilherme Boulos, ele tem uma vida tranquila, ele é professor, ele fala sobre isso, né? Ele, inclusive, o tapa na carteira de trabalho é sobre justamente isso. Mas olha só essa lógica do público e privado, por exemplo. Dória é um cara que naturalmente, Dória é herdeiro, o cara vem com milhares, foi gerir São Paulo e queria dar ração para crianças, porque é uma lógica ali utilitarista das coisas, né? Porque, política, a gente vai economizar dinheiro. Como é que economiza dinheiro? Pega uns alimentos ali que vão vencer, a gente bota um valor nutricional e dá para a criança como se fosse uma ração. Às vezes, o pensamento do empresário é exatamente esse, ter um lucro. E não é assim que se faz política. A política se faz pensando e projetando coisas para a população, o melhor, o bem viver. Às vezes, não sei, a mínima, uma relação que a gente pode fazer é dentro de casa, né? Às vezes você, sei lá, quer comprar um produto mais barato, mas você não vai comprar um papel higiênico simples, você prefere um dupla face que você imagina. É o mínimo que eu mereço por ter trabalhado. Então você precisa pensar no bem viver da população também desse lado, dando o melhor, não apenas aquilo que é o mínimo. Tipo assim, exatamente o que essa galera fala, né? Esse estado de exceção. Eles não pensam nisso, né? Tipo assim, o cara não pensa em administrar uma cidade e melhorar as escolas municipais porque os filhos deles vão estar lá. Ou porque, né, deveria deixar lá por esse, né, tão bom quanto o que você gostaria de entregar para os seus filhos, né? Ninguém, né, estão fazendo isso. Todo mundo tá em colégio particular, tá todo mundo não usando o SUS. Então, tipo assim, né, é uma galera que, enfim, se distancia da vida do público em geral e do eleitor em geral astronomicamente, né, cara? É muito longe, né, a realidade deles com o resto de quem tá votando neles, né, desse eleitorado. Então, é complicado. Eu fico me perguntando aqui, Dai, sabe, que eleitorado que é esse? Agora falando do Boulos diretamente, né, sobre esse papo ali dele, assim, fumei, mas não traguei, não sei, sabe, esse papo assim, né? Que, não lembro se foi o Bill Clinton que eu falei, não sei se foi o Bill Clinton ou se foi o Obama que falou uma dessa, não, fumei, mas não traguei, um papo desse, assim. Não lembro bem qual presidente foi, mas que eleitorado é esse, né, cara? Que é incapaz de legitimar o impacto, né, da luta pela moradia, mas se sente representado por qualquer papinho careta desse que não tem impacto nenhum, tá ligado? Não tem nenhum impacto social, né? Enfim, tipo, fiquei com isso na cabeça, sabe? Isso, foi o Clinton que falou sobre drogas, né, sobre a maconha, inclusive foi ativista, né, durante um tempo ali em 2000, sobre a descriminalização nos Estados Unidos. Isso é interessante, porque o Boulos, há 5, 6 anos, qualquer pessoa que joga no YouTube, ia até trazer um vídeo do Boulos falando sobre a descriminalização da maconha, e sim, é um debate que não só o Boulos, como basicamente é uma pauta dentro do PSOL, né, o PSOL tem uma bancada chamada Bancada do Manjericão, que é justamente uma bancada que fala sobre a descriminalização, porque se entende, e inclusive aqui na Bahia tem uma pesquisadora chamada Luísa Saad, que ela tem um livro que é o processo da maconha, que é chamado de fumo de negro, pós-abolição, durante o período da abolição e o finalzinho da pós-abolição. E a maconha, existe um processo de criminalização nas Américas que é puramente socio-racial. É porque eram pessoas negras que utilizavam no começo desse século. E não existia, por exemplo, pesquisas que relacionassem... Imagine, você estava em 1910, não existia pesquisa que relacionasse ainda a perda de neurônios, como depois surgiram, inclusive de universidades estadunidenses, com esse discurso, que é um discurso que basicamente surgiu do eugenismo. E a gente tem hoje trabalhos, pesquisas que apontam essa questão. Então, o Boulos deveria entrar nesta linha, deveria abraçar mais a própria bancada e se distanciar um pouquinho mais do que ele não acredita. Um detalhe também aqui, não sei se você lembra, mas quando teve discurso, né, do gênero neutro dentro do hino, a opção foi se cancelar o contrato junto à produtora e não abraçar e dizer, olha, a gente está tentando ressignificar e diminuir opressões, diminuir violências. Desculpa, talvez não fosse o momento, o debate fosse outro, mas ele perdeu a chance de abraçar essa galera que se sentia contemplada também. Então a gente precisava, né? A gente precisa fazer esse tipo de debates. Sem dúvida, é uma reação do eleitorado que pauta o que os caras estão pensando e falando. Então, tipo assim, nessa de querer conquistar esse voto aí, até porque, tipo assim, dentro da nossa cabeça também é difícil de ver ali e tal, mas são por 2 semanas, ou sei lá, mas durante esse período eleitoral o cara vai ter que pesar nisso, de querer dar uma conservada, de querer dar uma segurada no papo, assim, e nem sempre isso leva a gente para as opções mais inteligentes, né, cara? E nem as que têm mais a ver com o futuro, né? Então,
enfim, acenar para um eleitorado desinteligente coloca você nessas situações, né? Muito provavelmente o cara vai se colocar numas calças justas como essa e não vai ser a primeira. O problema é que, ao meu ver, assim, é esse tipo de papo, assim. As duas coisas que foram faladas do Marçal aqui hoje, pra mim, me pegou no mesmo lugar. Tanto o que ele falou da Tabata, do relacionamento dela, quanto falou do Boulos aqui, nada disso é de interesse público, tá ligado? Não tem nenhum interesse público nisso. Ninguém cresce por isso, a sociedade não cresce por nada disso, né? Enfim, eu acho que é só a desqualificação mesmo, pura e simples, e aí a gente, quando tenta se adequar, se coloca em situações como essa, né? Exatamente. Mas agora fica só um detalhe aí, tá? Por mais que o Boulos queira acenar para esse eleitorado e esteja fugindo de alguns debates, que ele fugiu também dessa pergunta da descriminalização, não vamos esquecer de toda uma construção que é feita dentro do PSOL e por causa de pessoas, né, de partidos de esquerda. Então, a gente tem um avanço muito maior hoje do que a gente tinha antes, e não é por causa de pergunta ridícula dessa como o Marçal que a gente vai ignorar que hoje estamos mais próximos, por exemplo, do STF descriminalizar não, o posto já tem uma questão da descriminalização, mas fazer um processo de legalização do que anteriormente, né? Então vamos com calma, que ainda tem muito debate pela frente, a gente só espera que a galera assuma de fato seus pensamentos do início ao fim, não precisa ficar mudando para agradar quem não vai votar, inclusive, nesse perfil, né? Enfim. A gente ainda só não entendeu, enquanto eleitorado, que a gente tem que votar na parte positiva, na parte propositiva das pessoas e não bem nos aspectos pessoais, porque se a gente fosse colocar a gente ali na urna e se fossem expor da gente os nossos aspectos pessoais, duvido muito que a gente ia votar em nós mesmos. Bem, estive aqui com Daiane J. Oliveira, olha só, esse foi mais um Plantão do Meteoro, dá uma olhada no trampo dela lá em Daiane J. Oliveira, também aqui em Oguahiro, e prestigia a nossa ficha técnica, essa galera eu garanto, todo mundo sangue bom, falou? Deixa um meteoro de pé e merecem o seu abraço, o seu salve. Deixe lá. Prestigia essa galera que eles merecem. Esse é o Plantão do Meteoro.